Capítulo 1. Não me contaram que estar apaixonado não é uma base adequada para construir um casamento bem-sucedido. Deveria ser óbvio, mas não percebi. Eu nunca tinha lido um livro sobre casamento, então minha mente não estava influenciada pela realidade. Eu só sabia que sentia algo por Caroline que nunca tinha sentido por nenhuma outra garota. Quando nos beijávamos, era como uma viagem para o paraíso. Quando havia depois de uma longa ausência, eu realmente ficava todo arrepiado. Gostava de tudo nela. Gostava da maneira como olhava, da maneira como falava, de seu jeito de andar e fiquei especialmente cativado por seus olhos castanhos. Eu gostava até da mãe dela e me ofereci para pintar a casa em que ela morava, qualquer coisa para que essa garota soubesse quanto eu amava. Não conseguia imaginar que outra mulher fosse mais maravilhosa do que ela. Acho que ela se sentia do mesmo jeito com relação a mim. Com todos esses pensamentos e sentimentos, tínhamos toda a intenção de fazer um ao outro feliz para o resto de nossa vida. Apesar disso, depois de 6 meses de casamento, estávamos os dois mais infelizes do que jamais poderíamos imaginar. Os sentimentos eufóricos desapareceram e então, nos sentíamos machucados, com raiva, desapontados e ressentidos. Algo que não fomos capazes de prever quando estávamos apaixonados. Pensamos que as percepções e sentimentos positivos que nutríamos um pelo outro nos acompanhariam por toda a vida. Ao longo dos últimos 30 anos, fui conselheiro pré-matrimonial de centenas de 14,265 casais. Descobri que a maioria deles tem a mesma perspectiva limitada sobre estar apaixonado. Com frequência pergunto a casais em nossa primeira sessão, por que vocês decidiram se casar? O que quer que digam, sempre me dão a razão principal. A razão principal é geralmente a mesma, porque nos amamos. Então faço uma pergunta traiçoeira, o que vocês querem dizer com isso? Eles costumam ficar atordoados. A maioria diz algo sobre o sentimento profundo que tem um pelo outro. Isso persistiu por algum tempo e de alguma maneira tinha sido diferente do que sentiram por outros namorados. Com frequência, eles olham um para o outro, olham para o teto, dão uma risadinha, e então um deles diz, bem, sabe como é? A essa altura da vida, acho que realmente sei, mas duvido que eles saibam. Temo que eles tenham a mesma percepção sobre estar apaixonados que Caroline e eu tínhamos quando nos casamos. Eis agora 15,265 que estar apaixonado não é uma base adequada sobre a qual se construa um casamento bem-sucedido. Há algum tempo, recebi um telefonema de um jovem que perguntou se eu poderia conduzir sua cerimônia de casamento. Perguntei quando ele queria se casar e descobri que a data do casamento era em menos de uma semana. Expliquei que geralmente faço de 6 a 8 sessões de aconselhamento com pais ou as que desejam se casar. A resposta dele foi clássica, bem, para ser sincero, não achamos que precisamos de aconselhamento. Realmente nos amamos, e não acho que teremos qualquer problema. Sorri e então chorei por dentro, outra vítima da ilusória paixão. Geralmente falamos de ficar apaixonados. Quando ouço essa expressão, me vem a lembrança caçada de animais na selva. Cava-se um buraco no meio da trilha que conduz o animal à fonte de água, camufla-se 16,265 a cova com galhos e folhas. O pobre animal passa, cuidando da própria sobrevivência. Então, de repente, ele cai na armadilha e fica preso. É assim que falamos do amor. Estamos caminhando e fazendo nossas atividades normais, então, de repente, olhamos para o outro lado da sala ou do corredor, e lá está lá o L. Nos apaixonamos. Não há o que fazer a respeito. É algo totalmente fora de nosso controle. Sabemos que estamos destinados ao casamento, quanto antes, melhor. Então contamos a nossos amigos, e, como eles funcionam pelo mesmo princípio, concordam que, se estamos realmente apaixonados, então é hora de casar. Com frequência deixamos de considerar o fato de que nossos interesses sociais, espirituais e intelectuais estão a quilômetros de distância. Nossos sistemas de valores e objetivos de vida são contraditórios, mas estamos apaixonados. A grande tragédia resultante 17,265 dessa percepção de amor é que,
um ano depois do casamento, um casal se senta no consultório de um terapeuta e diz: nós não nos amamos mais. Portanto, eles estão prontos para se separar. Afinal, seu amor acabou, certamente o Senhor não espera que fiquemos juntos. Quando o formigamento aparece tem uma palavra diferente para experiência emocional que descrevi acima. Chamo-a de formigamento. Experimentamos sentimentos calorosos, vívidos e latejantes por alguém do sexo oposto. É ao formigamento que nos motiva a ir com ele ou ela a uma lanchonete. Às vezes perdemos o formigamento no primeiro encontro. Descobrimos algo sobre a pessoa que simplesmente paralisa nossas emoções. Da próxima vez que ela nos convida para um lanche, não temos fome. Porém, em outros relacionamentos, quanto mais estamos 18, 2, 6, 5 juntos, mais o sentimento formiga. Em pouco tempo, nos vemos pensando naquela pessoa dia e noite. Nossos pensamentos são obsessivos por natureza. Vemos o outro como a pessoa mais maravilhosa e excitante que já conhecemos. Queremos estar juntos a cada momento possível. Sonhamos em compartilhar o resto de nossa vida, fazendo um ao outro feliz. Por favor, não me entendam mal. Acho que o formigamento é importante. É o sentimento real, e sou a favor de sua continuidade. Mas ele não é a base para um casamento satisfatório. Não estou sugerindo que alguém deve se casar sem o formigamento. Esses sentimentos calorosos estimulantes, o arrepio, aquela sensação de aceitação, a excitação pelo toque que leva ao formigamento, são como a cereja do bolo. Mas um bolo não é só uma cereja. Os muitos outros fatores que discutiremos neste livro devem ser 19,265 cruciais ao tomar uma decisão sobre casamento. Estar apaixonado é uma experiência emocional obsessiva. Entretanto, as emoções mudam e a obsessão desaparece. Pesquisas indicam que o tempo médio de duração de uma paixão é de 2 anos. 2 e para alguns pode ter durado um pouco mais, para outros, um pouco menos. Mas a média é de 2 anos. Então a embriaguez emocional diminui e os aspectos da vida que não considerávamos e nossa euforia começam a se tornar importantes. Nossas diferenças começam a emergir, e em geral nos descobrimos brigando com a pessoa que acreditávamos ser perfeita. Agora constatamos por conta própria que estar apaixonado não é a base de um casamento feliz. Para aqueles de vocês que atualmente estão namorando que talvez estejam considerando o casamento, sugiro que leiam o apêndice no final deste livro. Acredito que o 2265 propósito inicial do namoro é conhecer um ao outro e examinar as bases intelectuais, emocionais, sociais, espirituais e físicas para o casamento. Só então é possível tomar uma decisão sensata, casar ou não casar. As perguntas contidas nos exercícios do apêndice vão ajudá-los a discutir essas bases. Recapitulando um ponto em uma escala de 0 a 10, com que intensidade você sente formigamento pela pessoa com quem está namorando? 2. Seu ciclo de vida médio do formigamento é de 2 anos. Quanto tempo você espera que dure seus sentimentos de euforia? 3. Até que ponto vocês exploraram as questões mais importantes de compatibilidade nas seguintes áreas: diálogo intelectual, controle emocional, interesses sociais. 21,265, unidade espiritual, valores comuns. 4. Para explorar essas áreas de modo mais amplo, use as questões encontradas no apêndice Desenvolvendo um Namoro Saudável no final deste livro. 22,265.